Live 10 Como desenhar perspectivas. Parte 1. Comecei esta live mostrando o projeto de um banheiro móvel, aplicação da perspectiva. Inicialmente, desenhei várias figuras dentro de caixas, para mostrar que toda perspectiva é, na realidade, a representação primeiro de uma caixa. E então, comecei a desenhar o que seria a primeira perspectiva, a perspectiva paralela, com 3 pontos de fugas impróprios. E então, passei para desenhar o segundo tipo de perspectiva, a perspectiva cônica com 2 pontos de fuga próprios e 1 ponto de fuga no infinito. Expliquei por quê, o que era a linha do horizonte, e então representei a perspectiva mais utilizada em cenários de arquitetura. Expliquei as diferenças em quando devo usar a paralela e quando devo usar a perspectiva cônica. Apliquei então detalhes internos de objetos dentro da caixa, arredondados, quinas, cilindros, etc. e tal. E cada um deles eu apliquei para a representação de uma figura orgânica. Com volumes, desenhei o esquema estrutural de um cachorro em perspectiva. Foi então que eu sugeri fazer este desenho e perguntei qual tipo de perspectiva os espectadores gostariam que eu fizesse, e todos disseram que eu usasse a cônica com o objeto abaixo da linha do horizonte. Mostrei passo a passo como fazer a representação e como escolher as distâncias, alturas, para representar um objeto, uma composição dos objetos acima. Foi então que eu mostrei o vídeo que explica exatamente o que é a linha do horizonte. Ao mostrar um observador subindo num elevador de uma torre de um edifício muito grande, mostrei que a linha do horizonte fica imóvel, até mesmo quando estamos voando de avião ou no espaço. E então, concluímos que a linha do horizonte, na realidade, representa a curva do planeta. Mostrei também as diferenças entre a realidade e o prédio à direita, feito digitalmente, como ele é uma simplificação da realidade. A partir daí, ensinei como fazer um compasso com lapiseiras e tracei um triângulo entre os pontos de fuga, fazendo então uma perspectiva aérea com 3 pontos de fugas próprios. Fui detalhando a peça passo a passo, mostrando o desenvolvimento e escolhendo prédios em profundidade, maiores ou menores. Expliquei as diferenças entre os detalhes dos planos frontais e ao fundo, fazendo com que as linhas à frente sejam mais detalhadas e mais grossas do que as do fundo. E então, fiz uma explicação da interferência da atmosfera dentro da perspectiva, e agora coloquei o ponto de fuga vertical para cima, construindo então uma sequência de prédios. E então eu detalhei um retângulo pequeno na perspectiva e fiz um homem saltando, mostrando como é que os quadrinhos usam parte da perspectiva para a representação dos seus cenários.
Foi então que eu expliquei as razões pelas quais a perspectiva ela não consegue representar perfeitamente a tridimensão na bidimensão do papel. Por isso, artistas como Escher conseguiram fazer esse desenho possível no plano do papel, mas impossível na tridimensão. Esse homem cai na escada eternamente. Foi então que, para os aficionados em carros, comecei a dar uma pequena palhinha de como a gente poderia, a partir das caixas de perspectiva, representar primeiro a caixa envoltória de um carro, para então, aos poucos, irmos puxando os detalhes sobre essa estrutura e fazendo um carro dos sonhos. Peguei uma caneta nanquim descartável para puxar detalhes da peça e, ao mesmo tempo, durante a live, começar a sugerir que eu fizesse um cenário. Eu já estava pronto para terminar, mas acolhi a ideia. Como ninguém soube dar uma ideia de qual cenário fazer, pensei, vamos fazer então esse carro saindo do nosso estúdio, do estúdio IP Studio. E aí, desenhei a logo da IP Studio e detalhei então a estrutura externa, bem como os colchões no portão. E assim concluímos essa maravilhosa live.